A brisa fria deslizava pela encosta como um sussurro antigo, espalhando folhas secas pelos jardins esquecidos da propriedade Alcântara. A mansão, erguida sobre um terreno elevado e coberta por eras que insistiam em devorar suas paredes de pedra, era mais do que uma casa. Era um mausoléu de lembranças seladas, um refúgio construído com a matéria densa do arrependimento e da ausência. Ali, entre corredores longos e móveis cobertos por panos grossos, vivia um homem que já foi amado, temido, invejado, e que agora não era nada além de uma sombra de si mesmo. Seu nome era Dante Alcântara, e por 15 anos ele não atravessou os portões de ferro que isolavam a propriedade do resto do mundo. 15 anos de silêncio, solidão e rotinas cronometradas. 15 anos se esquivando da própria imagem nos espelhos, da lembrança do toque de uma pele que já não existia, da melodia de uma voz que nunca mais ecoaria por aquelas paredes. Ele não estava preso ali fora, estava enterrado ali dentro, um autoexílio voluntário, não por medo do mundo, mas por terror do que ele próprio havia sido capaz de destruir. Dante era um homem de presença marcante. Mesmo escondido do mundo, sua imagem sobrevivia em fragmentos de lendas urbanas espalhadas pela cidade vizinha. Diziam que ele havia matado alguém, que fora traído, que havia enlouquecido. Diziam que era um gênio da arquitetura, dono de uma fortuna incalculável e que tinha recusado todas as propostas para vender a propriedade. Mas ninguém dizia a verdade, porque ninguém sabia, nem mesmo Dante. O que ele sabia era que desde aquele dia fatídico, a vida havia parado de se mover. Seus relógios eram ajustados, mas o tempo nunca mais passara da mesma hora. A rotina era seu único remédio. Levantar às 6, caminhar pela estufa às 7, café às 8, leitura às 9, solidão do meio-dia à meia-noite. Uma dança mecânica sem música. A mansão, uma relíquia arquitetônica com colunas esculpidas à mão, janelas de vidro antigo e um jardim de inverno coberto por uma cúpula de ferro forjado, parecia suspensa no tempo. Tudo ali tinha um peso específico, como se até o ar precisasse de permissão para se mover. E mesmo o som da chuva, que tantas vezes tocava os vitrais com dedos de melancolia, não era capaz de invadir o silêncio denso que reinava. Havia um piano no salão principal, mas ninguém mais o tocava. As chaves de vidro de Murano nos armários já não tilintavam como antes. A escadaria, com seu corrimão entalhado em mogno, assistia solitária à passagem do fantasma que era Dante. Mas havia um cômodo, apenas um, que mantinha vida: a biblioteca. Era ali que Dante passava a maior parte de seus dias, cercado por estantes que guardavam mais do que livros. Escondiam lembranças, confidências de autores mortos e perguntas sem resposta. Ele lia não para aprender, mas para se distrair de si mesmo. E mesmo assim, às vezes, parava no meio de uma página e encarava o vazio como quem esperava que alguém, qualquer um, dissesse seu nome. Só que ninguém dizia, ninguém ousava. Na vila próxima, as crianças eram proibidas de subir a colina que levava à mansão. Os adultos preferiam fingir que ela não existia. Alguns moradores antigos ainda se lembravam de como a propriedade costumava receber bailes, concertos, jantares regados a vinho e risos. Mas isso era outra vida, outro Dante, outro mundo. O homem que habitava ali agora tinha olhos marcados por noites insones, barba por fazer e mãos que tremiam levemente toda vez que tocavam em algo delicado demais, como se temesse quebrar não só o objeto, mas o que restava dentro de si. Ele mantinha um criado idoso, Jonas, o único que ficara desde o início da reclusão. Era ele quem trazia mantimentos, limpava os cômodos essenciais e, de tempos em tempos, tentava puxar uma conversa, mas Dante raramente respondia. Apenas observava o mundo através das janelas empoeiradas, como se estivesse do lado de dentro de um aquário abandonado. Ele não precisava de grades. O cárcere era interno, e ainda assim, mesmo com todos os anos arrastando-se sobre si como um manto pesado, havia noites em que Dante sonhava. Sonhava com uma porta se abrindo, com passos leves sobre o mármore do hall, com uma presença que não ameaçava, mas despertava. Ele acordava desses sonhos com o coração acelerado, o rosto úmido de suor e uma pergunta na garganta. E se? Mas o e se?
Era perigoso. Era por causa dele que tudo havia desmoronado. Naquela manhã em específico, o céu parecia anunciar algo diferente. As nuvens, pesadas e carregadas, agrupavam-se como testemunhas silenciosas. O vento trazia um cheiro antigo, de terra molhada e fim de ciclo. Jonas não apareceu naquela manhã, provavelmente por causa da tempestade que se aproximava. E Dante, sentado diante da lareira apagada, sentia algo que não sabia nomear. Um incômodo, um pressentimento, um chamado. As horas passaram e, com elas, os primeiros trovões romperam a monotonia. Raios cruzavam o céu como cicatrizes em carne viva, e a mansão tremeu em suas fundações ancestrais. Às 7 da noite, quando os ponteiros do relógio tocaram juntos o céu do tempo, um som interrompeu tudo. 3 batidas, fortes, claras, na porta principal. Dante congelou. Ninguém batia naquela porta há 15 anos. Ninguém ousava subir aquela colina, ainda mais sob uma tempestade como aquela. Ninguém, até agora. Ele se levantou devagar, os passos ecoando pelos corredores como um tambor solene. O coração batia no peito como se tentasse fugir. Cada metro até a porta parecia 1 quilômetro. Cada lembrança, um obstáculo invisível. E então, com mãos trêmulas, ele girou a maçaneta. Do outro lado, completamente encharcada, os cabelos grudados no rosto, os olhos arregalados como se carregassem um mundo que ninguém mais via, estava ela, Clara, a mulher que transformaria o exílio em renascimento e que acabaria abrindo muito mais do que uma porta. A maçaneta fria girou como se estivesse sendo tocada pela primeira vez em séculos. Um rangido longo, rouco, quase melancólico, preencheu o ar enquanto a porta principal da mansão se abria lentamente, revelando a figura que aguardava sob a chuva furiosa. A luz bruxuleante do interior mal alcançava a soleira, mas era o suficiente para que os olhos de Dante encarassem pela primeira vez algo que ele não esperava ver novamente. Alguém real, humana, frágil, viva, Clara, estava completamente encharcada. A água escorria de seus cabelos castanho claros, que caíam em mechas coladas ao rosto pálido. Vestia um casaco velho, grosso, manchado de lama até os joelhos. Os olhos, no entanto, eram o que mais chamavam a atenção. Grandes, de um castanho âmbar rarefeito, com uma intensidade que atravessava o tempo. Não havia medo neles, havia urgência e algo mais. Um tipo de tristeza silenciosa, camuflada por trás do pedido sussurrado que escapou de seus lábios entre tremores. Por favor, só preciso de um abrigo. Dante não disse nada. Ficou parado, encarando-a como se sua mente tentasse entender se aquilo era real ou mais uma ilusão criada por sua solidão. O som da chuva atrás dela parecia amplificar tudo, cada gota caindo como um prego, fixando aquele instante na eternidade. Clara vacilou, o corpo oscilando com o vento. E foi esse pequeno gesto, tão humano, tão vulnerável, que o fez abrir a porta de vez. Ela entrou sem cerimônia. Não por ousadia, mas porque não tinha escolha. Estava cansada, molhada até os ossos, e trazia no olhar um pedido mudo de misericórdia. Dante fechou a porta com um baque surdo, e por um segundo, os dois ficaram ali, parados, entre a escuridão de fora e o calor contido da mansão. 2 estranhos. 2 histórias que não sabiam ainda que estavam prestes a colidir. Sem olhar diretamente para ela, Dante apontou o caminho com um gesto discreto da mão. Conduziu-a até o salão pequeno, ao lado da entrada principal. Uma antiga sala de chá, com um sofá de veludo escuro e uma lareira que não via fogo havia anos. Ele se abaixou, acendeu alguns gravetos e, em poucos minutos, as chamas começaram a dançar nas paredes. Clara se aproximou, estendendo as mãos para aquecê-las, enquanto o vapor começava a subir de suas roupas molhadas. Não há sinal de telefone aqui. A voz de Dante surgiu, grave, rouca, como se tivesse enferrujado com o tempo. Está perdida? Clara hesitou por um segundo. Era como se cada palavra precisasse atravessar um mar interno antes de chegar à superfície. Meu carro quebrou. Na estrada de terra. Não havia sinal, nem casas por perto. A tempestade me surpreendeu.
Vi a luz da casa pela colina. Ela respirou fundo. Só preciso ficar até a chuva passar. Depois vou embora. Ele assentiu lentamente. A luz do fogo iluminava seu rosto anguloso, seus olhos fundos, marcados por linhas de expressão que denunciavam mais do que a idade, revelavam sofrimento. Ainda sem perguntar mais nada, Dante saiu do cômodo e voltou alguns minutos depois, com toalhas secas e uma manta grossa. Entregou a ela com certa distância, como se o contato com outro ser humano ainda lhe fosse estranho. Clara agradeceu com um aceno gentil, e enquanto se secava e se aquecia, olhava ao redor, absorvendo cada detalhe daquela casa imensa e ao mesmo tempo soturna. Era tudo parado, como se o tempo ali tivesse se recusado a seguir. Os móveis eram antigos, mas bem conservados. Os quadros nas paredes mostravam paisagens de lugares distantes, alguns reais, outros imaginários. O silêncio entre eles era denso, mas não hostil. Era como se ambos entendessem que palavras, naquele momento, seriam supérfluas. Mora sozinho aqui? Clara quebrou o silêncio, a voz ainda suave, quase respeitosa. Dante fitou as chamas por alguns segundos antes de responder. Há muito tempo, sim. E nunca pensou em sair daqui? Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Já saí uma vez e perdi tudo. A resposta fez com que Clara voltasse os olhos para o fogo, absorvendo o peso daquela frase. Ela compreendia. Talvez não exatamente, mas o suficiente. Havia um passado não dito entre aquelas paredes, e ela mesma carregava segredos que não ousava dividir. Ainda não. Talvez nunca. Ele a observava de longe. Cada gesto dela parecia descompassar o tempo interno que ele havia construído com tanto cuidado. Clara não era extravagante, nem parecia alguém acostumada a lugares como aquele, mas havia nela uma força serena, uma dignidade silenciosa que o desconcertava. E mesmo contra sua própria vontade, Dante se sentiu tocado. Quando a lareira já queimava com vigor, Clara se encolheu no sofá, a manta sobre as pernas, os olhos se fechando aos poucos. O som da chuva era agora um pano de fundo constante, quase hipnótico. Dante ficou ali, parado, observando-a adormecer. Ela não sabia, mas era a primeira pessoa a dormir naquela casa, além dele, em mais de uma década. E enquanto Clara mergulhava num sono profundo, exausta, Dante subiu as escadas em silêncio. Lá do alto, no corredor que levava aos quartos trancados há anos, ele parou diante de uma porta. Colocou a mão sobre a maçaneta, mas não a girou. Apenas ficou ali, respirando, sentindo algo se mover dentro de si. Algo antigo, algo esquecido. Lá fora, a tempestade seguia em sua fúria. Lá dentro, algo começava a mudar. O amanhecer chegou tímido, como se soubesse que não era bem-vindo naquele lugar. A luz do sol atravessava as janelas manchadas da mansão com esforço, como dedos hesitantes tentando tocar uma superfície sagrada demais para ser violada. A casa parecia estar em suspenso, como se prendesse a respiração, como se soubesse que, depois daquela noite, nada voltaria a ser como antes. Clara acordou antes de Dante. O calor da lareira havia se dissipado durante a madrugada, mas ainda havia brasas incandescentes, como pequenos corações resistindo à morte. Ela sentou-se devagar, tentando entender onde estava. Por um instante, pensou ter sonhado, mas ao olhar em volta, viu os móveis cobertos, os quadros pesados nas paredes, a ausência de barulho. Estava ali, na casa do estranho que havia aberto a porta para ela em meio ao dilúvio. Aos poucos, foi explorando com o olhar o ambiente. Havia uma poltrona coberta de tecido escuro no canto, com um livro abandonado em cima. Era um romance clássico, com páginas amareladas e pequenas anotações nas margens. Traços de um homem que, apesar da casca grossa, ainda lia com o coração. Sobre a lareira, um porta-retrato virado para baixo. Clara não o tocou. Sabia, por instinto, que alguns silêncios precisam ser respeitados. Levantou-se devagar e caminhou até o corredor. A mansão parecia ainda mais imponente à luz do dia. Cada passo ecoava em um espaço que não havia sido usado por anos. Clara passou os dedos pelas paredes frias, pelos móveis empoeirados, sentindo a presença de algo ausente. Não era só solidão, era luto.
Era saudade fossilizada. Encontrou a cozinha por acaso. Era ampla, antiga, funcional. O fogão de ferro, o armário de madeira, a pia com vista para o jardim coberto por neblina. Em cima da mesa, um bule de café recém-preparado. Dante estivera ali, e mesmo sem vê-lo, Clara sentiu sua presença como se fosse um perfume antigo, ainda pairando no ar. Sentou-se e serviu uma xícara. O sabor era forte, amargo, como se tivesse sido preparado por alguém que não adiciona nada além de hábito às manhãs. Enquanto bebia, escutou passos. Dante surgiu no vão da porta com a mesma expressão silenciosa da noite anterior. Vestia roupas simples, uma camisa cinza com as mangas dobradas e calças escuras. O cabelo, levemente desalinhado, fazia dele um personagem de um tempo indefinido, como se não pertencesse exatamente ao presente nem ao passado. Apenas existisse. Fez bem em levantar, disse ele com voz baixa. Preparei café. Ela ergueu a xícara, em agradecimento mudo. Dante se aproximou devagar e sentou-se à mesa, do outro lado. Por alguns minutos, os dois ficaram em silêncio, apenas ouvindo o som da chuva que ainda persistia lá fora. Era um silêncio espesso, mas não desconfortável. Era como se ambos estivessem se estudando sem usar os olhos. Como se as palavras fossem frágeis demais para a atmosfera que os envolvia. Não precisa se sentir presa, ele disse depois de alguns goles. Quando a chuva passar, posso levá-la de volta à cidade. Ou chamar ajuda, se preferir. Não tenho para onde ir, respondeu ela, quase num sussurro. A frase pairou entre os dois como uma revelação. Clara não era apenas uma mulher perdida na chuva. Era uma mulher fugindo de algo. Talvez do mundo. Talvez de si mesma. Dante não perguntou mais. Talvez porque entendesse. Talvez porque, ao escutá-la, sentisse que falava dele mesmo. O dia passou lento, como os ponteiros de um relógio enferrujado. Clara caminhou pelos jardins abandonados, enquanto a garoa persistia fina. Observava as estátuas cobertas de musgo, as roseiras secas, os caminhos de pedra que levavam a lugar nenhum. Tudo naquela casa parecia ter sido belo, e depois abandonado. Como ela, como ele. Na biblioteca, encontrou Dante. Ele lia, sentado em uma poltrona de couro gasta. Quando ela entrou, ele não a olhou, apenas virou a página. Mas Clara sabia que sua presença havia sido notada. Sentou-se do outro lado da sala, em silêncio. Escolheu um livro ao acaso e fingiu ler. Era a dança muda de dois desconhecidos, que se reconhecem sem confessar. A biblioteca era o único lugar da casa que ainda pulsava. Clara sentiu isso, como se ali dentro, Dante ainda fosse um homem vivo. No jantar, comeram em silêncio. Dante preparou algo simples, uma sopa quente, pão rústico. Clara o observava com curiosidade crescente. Não era o que esperava encontrar naquela mansão. Ele era elegante sem esforço, mas carregava nos olhos uma dor que não permitia a aproximação. E, ao mesmo tempo, havia nele uma delicadeza contida, como se tudo o que fizesse estivesse sendo medido para não transbordar. Como se, caso vazasse um sentimento, o mundo desabasse de novo. Posso ajudar com algo? Ela perguntou, depois de um longo silêncio. Não, ele respondeu com suavidade. Aqui, ninguém ajuda. Apenas existe. Ela sorriu, triste. Isso soa solitário. Ele ergueu os olhos e, por um segundo, encarou os dela. A noite caiu devagar. Clara voltou à sala onde dormira e encontrou a lareira novamente acesa. Uma manta nova sobre o sofá. Um gesto silencioso de cuidado. Dante subiu para o andar de cima, como todas as noites, sem se despedir. Mas Clara sabia, com a intuição que só quem já sofreu entende, que algo nele estava cedendo. Na madrugada, ela acordou com um som leve. Música. Um piano. Vinha de algum ponto distante da casa. Suave, hesitante, como se os dedos estivessem redescobrindo as teclas. Clara se levantou e andou pelos corredores até encontrar uma porta entreaberta. Espiou. Era Dante, sentado ao piano, de costas para ela, tocando uma melodia triste e bela. Os ombros curvados, os dedos tensos, como se cada nota fosse arrancada de um lugar profundo demais para ser explicado. Era a primeira vez que ela o via frágil, humano, expresso, verdadeiro. Ela não entrou.
Não queria quebrar aquele momento. Voltou ao sofá em silêncio, deitou-se e fechou os olhos com o som da música ainda pairando no ar. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. Era como se o tempo tivesse decidido andar diferente naquela casa desde que Clara chegou. Não mais arrastado como antes, nem tão veloz quanto o mundo do lado de fora. Apenas suspenso entre o passado e o futuro. Como se, por um breve instante, o presente tivesse voltado a existir. E mesmo que Dante não admitisse, algo nele havia mudado. Havia mais café fresco, mais silêncio compartilhado, mais portas entreabertas, onde antes tudo era trancado a 7 chaves. Naquela manhã, Clara acordou com a luz do sol atravessando as cortinas, com uma delicadeza que ela não via há tempos. O fogo da lareira já estava aceso. Sobre a mesinha, um bilhete. Apenas 2 palavras. No jardim. Escritas com letra firme, inclinada, como se cada traço fosse uma tentativa de romper a distância. Era a primeira vez que Dante deixava um bilhete para alguém desde ela, a outra, a que viera antes de Clara e partira sem aviso, sem perdão, sem chance de retorno. Clara saiu da casa com passos suaves. A chuva havia cessado e o mundo parecia lavado, como se tivesse chorado tudo o que precisava. O jardim ainda carregava o peso do abandono, mas algo nele havia mudado também. Dante estava ajoelhado perto de um canteiro antigo, aparando com uma tesoura as hastes secas das roseiras esquecidas. Usava uma camisa branca levemente manchada de terra e as mangas arregaçadas até os cotovelos. O sol batia em seu rosto com uma timidez que combinava com a cena. "Bom dia", ela disse com um sorriso leve. Ele não olhou de imediato. Apenas continuou cortando as folhas mortas, como se aquela tarefa exigisse mais concentração do que parecia. Depois, levantou-se devagar e encarou Clara com um olhar mais suave do que qualquer um que ela já tivesse recebido dele. As raízes ainda estão vivas. Só precisam de tempo, ela entendeu. E não era só sobre as plantas. Sem combinar nada, os dois passaram a manhã juntos no jardim. Clara limpou o caminho de pedras, enquanto Dante restaurava o banco antigo de madeira sob a figueira. Não falavam muito, mas os gestos preenchiam o espaço entre eles com uma cumplicidade discreta. De tempos em tempos, os olhares se encontravam. E mesmo sem sorrisos largos ou promessas ditas em voz alta, havia ali uma troca que não precisava de tradução. Depois do almoço, Clara entrou sozinha na biblioteca. Dante não apareceu. Sentiu sua ausência como quem sente a falta de um hábito recém-nascido. Escolheu um livro de poesias e sentou-se próxima à janela, onde a luz dançava preguiçosa sobre as páginas. Lia, mas não absorvia. Seus pensamentos estavam ocupados com os fragmentos do homem que habitava aquela casa. Um homem que não era o monstro das histórias da cidade, nem tampouco o fantasma de si mesmo que ela vira na primeira noite. Dante era dor contida, afeto não dito, e uma espécie rara de coragem, a de permanecer, mesmo quando o mundo inteiro dizia para fugir. Ao fim da tarde, ele apareceu com um convite inesperado. "Me acompanhe até o mirante?", disse, sem olhar diretamente para ela. Clara assentiu, surpresa. Subiram juntos uma trilha de pedras que levava a um dos pontos mais altos da propriedade. Lá do alto, a vista era de tirar o fôlego. O vale se abria em curvas verdes. O rio serpenteava ao longe e a brisa soprava como se contasse segredos antigos. Clara se aproximou da borda e respirou fundo. Aquela era, sem dúvida, a paisagem mais viva que vira em meses. Dante ficou a poucos passos, os braços cruzados, como se ainda não soubesse como compartilhar aquele espaço com outra pessoa. Mas estava tentando, e isso era o que mais importava. "Você vem aqui com frequência?", ela perguntou, sem tirar os olhos do horizonte. "Nunca mais. Desde..." Ele parou. Clara não pressionou. Apenas esperou. E depois de um silêncio carregado, ele continuou. Era o lugar preferido dela. Minha noiva. A única mulher que... Engoliu em seco. A única que conheceu esse Dante. O que ainda achava que podia salvar o mundo com amor. Clara virou-se lentamente para ele. Os olhos de Dante estavam distantes, perdidos em lembranças que ainda doíam. Mas havia algo novo ali também. Uma abertura. Uma pequena fenda por onde a luz podia entrar. "Você ainda acredita nisso?",
Ela perguntou, com voz baixa. Ele hesitou. Não sei, mas ultimamente tenho sentido que algo em mim não morreu por completo. E isso me assusta. Ela sorriu, mas foi um sorriso cheio de compaixão, não de pena. Era um sorriso de quem reconhece o caminho da dor porque já o percorreu. Às vezes, o medo é só o último obstáculo antes da mudança. Eles ficaram ali, lado a lado, sem tocar, sem dizer mais nada. Mas naquele silêncio morava o início de algo, um elo invisível, um acordo tácito entre duas almas despedaçadas que, por acaso, ou destino, haviam se encontrado quando tudo parecia perdido. Naquela noite, Dante preparou o jantar com mais cuidado. Clara arrumou a mesa com velas e flores resgatadas do jardim. Comeram frente a frente, sob a luz suave que fazia tudo parecer menos real, ou talvez mais. Riram, pela primeira vez, uma piada boba sobre vinho derramado. Mas a risada deles ficou pairando no ar, como um eco novo naquela casa tão acostumada ao silêncio. Depois, caminharam juntos até a sala de música. Clara parou diante do piano e olhou para ele. Vai tocar de novo? Só se você ficar. Ele respondeu, quase sem pensar. E ela ficou. Dante sentou-se e, pela primeira vez em anos, tocou uma melodia sem peso, sem dor. Tocou porque queria, porque sentia. Clara fechou os olhos, ouvindo. E ali, naquela música, naquele instante suspenso no tempo, algo morreu para que outra coisa pudesse nascer. Não era amor ainda, mas era um começo. Naquela casa onde o tempo parecia suspenso, algo começou a pulsar com a intensidade de um coração que volta a bater após longos anos adormecido. Dante, que por tanto tempo vivera como um espectro de si mesmo, agora andava com passos menos arrastados. A mansão, ainda mergulhada em sua penumbra ancestral, começava a ceder pequenas concessões à luz. Cortinas eram abertas, portas antes trancadas voltavam a ranger em dobradiças antigas, como se a própria estrutura do lugar compreendesse que Clara não era uma hóspede qualquer. Ela não estava de passagem. Ela era, de algum modo inexplicável, parte de algo que ele pensava ter perdido para sempre. A possibilidade de recomeço. Mas nem todo recomeço vem sem confrontos. E há dores que, por mais que se enterrem sob camadas de silêncio e hábito, continuam vivas, latejando sob a pele da alma, prontas para sangrar outra vez. Foi numa tarde em que a neblina envolvia o jardim como um véu de luto que Clara encontrou, sem querer, uma porta entreaberta no andar superior. Era uma das únicas que ainda não havia tocado, por respeito. Mas havia algo ali, naquele espaço, que a chamava, um instinto, uma curiosidade quase espiritual. Ela empurrou a porta com delicadeza e entrou. O quarto era amplo, decorado com tons claros, móveis delicados e detalhes florais nas cortinas e na roupa de cama. Era diferente do restante da mansão. Tinha cheiro de ausência, mas não de esquecimento. Sobre a penteadeira, um conjunto de frascos de perfume, ainda alinhados. Sobre a cama, uma echarpe azul dobrada com precisão. E nas paredes, fotografias. Uma mulher jovem, de sorriso aberto, olhos vivos. Estava ao lado de Dante em algumas, sozinha em outras. Clara se aproximou devagar, tentando absorver aquela presença silenciosa. Foi nesse instante que a voz grave atrás dela cortou o ar. Ela se chamava Isadora. Clara se virou, assustada. Dante estava na porta. Não parecia bravo, parecia exposto, cru nu, como se tivesse sido arrancado de um lugar onde preferia permanecer escondido. Me desculpe, não quis. Está tudo bem, ele interrompeu. Eu nunca tranco essa porta. Só nunca entro. Ela esperou em silêncio, respeitando o espaço dele. Dante deu alguns passos para dentro e parou diante da penteadeira. Isadora era tudo. Inteligente, intensa, divertida e imprevisível. Cada dia com ela era uma nova história. Ela me amava como quem desafia o destino. E eu amava como quem acredita que o amor basta. Fez uma pausa. Os olhos, antes fixos em algum ponto do passado, agora estavam marejados. Íamos nos casar. A cerimônia já estava marcada. Ela escolheu essa casa.
Disse que queria criar filhos aqui, que queria que essa mansão voltasse a ter vida. E eu acreditei. Clara sentia o coração apertar, como se ouvisse uma história contada em sussurros por paredes antigas. Mas havia algo nela que eu me recusava a ver. Uma dor antiga. Uma instabilidade que ela escondia com sorrisos. Eu negligenciei sinais. Fechei os olhos para o que era evidente. Ela estava afundando. E eu achava que amor era boia suficiente. Ele fechou os olhos, respirou fundo, como se tentasse conter o que vinha a seguir. Em uma noite, depois de uma discussão banal, ela foi embora. Pegou o carro, disse que precisava respirar. E a voz falhou. E não voltou. Encontraram o carro dela dias depois, no fundo de um lago. O legista disse que não houve frenagem. Ela simplesmente acelerou. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer lágrima. Clara aproximou-se um pouco mais, com movimentos lentos, e parou ao lado dele. Nunca consegui me perdoar. Ele continuou. Por não ter visto. Por não ter feito mais. Por achar que eu era suficiente para salvá-la. Talvez você tenha sido, disse Clara com voz baixa. Mas às vezes, nem todo amor pode curar feridas que não foram causadas por ele. Dante virou-se, surpreso com a profundidade daquela frase. Você fala como quem entende. Ela sorriu, triste. Porque entendo. Foi a primeira vez que Dante percebeu que Clara também carregava fantasmas. Ela não era uma tábua de salvação. Era uma alma em busca de um porto, assim como ele. E ali, naquele quarto onde a memória ainda sussurrava, duas dores se reconheceram. Não para se completarem, mas para se respeitarem. Nos dias que se seguiram, algo mudou entre eles. Não eram mais apenas companhia, eram cúmplices. Sabiam agora que havia coisas que não se dizem, mas se sentem. E em cada gesto, em cada troca de olhar, nasciam pequenos pactos silenciosos. Dante começou a sair mais da biblioteca. Clara passou a cuidar do jardim com mais dedicação. As noites eram divididas entre o piano e livros lidos em voz baixa. O passado ainda habitava a casa, mas agora dividia espaço com uma nova presença: esperança. E então veio o dia em que Clara revelou sua própria dor. Foi durante um passeio até o antigo estábulo da mansão. As nuvens estavam densas, mas o ar era leve. Clara parou diante de uma pilha de feno seco e disse, como quem solta uma âncora: Eu tive uma irmã, gêmea. O nome dela era Ana. Ela era o meu espelho, a minha extensão, minha melhor amiga. E um dia, ela desapareceu. Dante parou. Esperou. Clara continuou. Saímos para caminhar num bosque perto da casa dos meus pais. Era nosso lugar secreto, um ritual de infância. Mas naquele dia, nos separamos por alguns minutos. Eu me distraí. Quando voltei, ela não estava mais lá. Nunca mais foi vista. Ela encarava o nada, os olhos distantes, como se revivesse cada segundo daquele dia. A culpa me consumiu. Eu me afastei de tudo, de todos, até dos meus pais. Passei anos tentando entender o que aconteceu, até perceber que, talvez nunca saiba. Então fugi. Fugi de mim. E foi assim que cheguei aqui. Os olhos de Dante estavam fixos nela. Não de pena, mas de algo mais raro. Compreensão verdadeira. Duas almas feridas, ele disse. Dois desertos que se encontraram. Clara assentiu. E ali, entre o cheiro de feno e a luz filtrada pelas frestas do telhado, eles se abraçaram. Não um abraço romântico, nem sexual. Um abraço de reconhecimento, de aceitação, de pertencimento. Naquele instante, algo invisível dentro de ambos se desfez. Um nó antigo, uma dor muda, um peso. Eles não sabiam ainda, mas naquele dia, o amor começava a florescer. Não como um raio, mas como uma raiz profunda, silenciosa, indestrutível. Na mansão onde o tempo havia se rendido ao compasso de dois corações feridos, a calmaria começava a parecer um novo tipo de lar. Clara e Dante já não se evitavam nos corredores, já não escondiam os olhos quando se cruzavam na biblioteca, no jardim, na cozinha silenciosa das manhãs cinzentas. Havia entre eles uma intimidade sem pressa, feita de gestos que não precisavam ser explicados. Um chá deixado na escrivaninha, uma manta dobrada com cuidado sobre o sofá. Um olhar que dizia mais do que 1000 promessas. Era uma nova rotina, mas não rotineira.
Porque tudo ali ainda era novidade: o afeto, a presença, a possibilidade. E ambos pareciam caminhar com delicadeza sobre essa ponte frágil entre o que viveram e o que talvez, quem sabe, pudessem viver de novo. Mas é sempre assim. Quando o silêncio se acomoda e o coração começa a esquecer que sangrou, é justamente nesse momento que o passado decide bater à porta. E ele não bate com delicadeza. Tudo começou com um envelope. Era início de tarde, e Clara regava as flores recém-plantadas na entrada da casa quando um carro preto, de vidros escurecidos, subiu a estrada que serpenteava a colina. Dante não estava. Estava na estufa, reorganizando orquídeas, como quem tentava impor ordem ao caos dentro de si. O carro parou diante da entrada, e um homem alto, de terno escuro, desceu. Não disse seu nome. Apenas entregou um envelope pardo a Clara e desapareceu sem mais palavras. O papel estava lacrado com cera vermelha. E o nome escrito ali, com caligrafia elegante e impessoal, era inconfundível: Dante Alcântara. Clara subiu com passos rápidos e encontrou Dante ainda ajoelhado diante das plantas. Ele ergueu os olhos ao vê-la, e ao notar o envelope em suas mãos, o mundo ao redor pareceu congelar. Ele não precisou abrir. Já sabia. "Pode me dar, por favor?", disse, com a voz rouca. Ela entregou o envelope em silêncio. Dante o segurou por alguns instantes antes de rompê-lo. Dentro, havia apenas uma carta, uma folha escrita à mão, perfumada com um aroma adocicado que Clara não soube identificar, mas que fez Dante fechar os olhos por um segundo, como se estivesse sendo obrigado a reviver algo que havia lutado para enterrar. Ele leu em silêncio. Cada linha parecia marcar seu rosto com mais peso. Ao final, dobrou o papel, guardou-o no envelope e ficou ali, sem dizer nada. "Aconteceu alguma coisa?", Clara perguntou com cuidado. "Ela está de volta", disse ele, enfim. "Quem?". Dante não respondeu de imediato. Caminhou até a varanda da estufa, olhou o horizonte por longos segundos e então deixou cair a verdade. Letícia Montenegro. O nome pairou no ar como uma ameaça sussurrada. Clara não reconhecia, mas o corpo de Dante reagiu como se tivesse sido atingido por um raio. "Fomos noivos antes de Isadora. Muito antes. Letícia foi minha primeira queda, e a última antes do abismo. Ela foi a primeira mulher que me mostrou que o amor pode ser uma prisão disfarçada de paraíso. Controladora, manipuladora, fria por dentro e encantadora por fora. Quando percebi, já estava dentro de um jogo que eu não sabia jogar, e perdi tudo. Amigos, negócios, minha paz. E o que ela quer agora? Ela quer me ver. Disse que está na cidade e que precisa conversar. Que sabe sobre Clara?". Seus olhos encontraram os dela. "Sobre você". Clara sentiu o chão ceder. Não porque tivesse algo a esconder, mas porque sabia, pela forma como Dante falava, que Letícia não era apenas uma lembrança ruim. Ela era uma ameaça viva, uma presença corrosiva. E Clara, que conhecia bem os estragos que pessoas assim podiam causar, sentiu um frio atravessar sua espinha. Nos dias seguintes, a mansão voltou a adquirir a tensão dos tempos de exílio. Dante ficava mais calado, mais introspectivo. Passava horas trancado na biblioteca, relendo cartas antigas, revisitando documentos que Clara não ousava tocar. Ela o via se afastando, e aquilo a feriu mais do que esperava. Não porque precisasse da presença constante dele, mas porque já não sabia como suportar a ausência. Na manhã do terceiro dia, ele apareceu com o olhar firme, decidido. "Preciso vê-la". Clara assentiu. Não discutiu, apenas disse: "Eu estarei aqui quando voltar". Mas dentro dela, algo dizia que nem ele, nem ela seriam os mesmos depois daquele encontro. Dante foi até o hotel, onde Letícia estava hospedada. O salão do café da manhã estava vazio, exceto por ela, ainda deslumbrante, com um vestido de seda vinho e o mesmo sorriso felino de anos atrás. Quando o viu, levantou-se como se o tempo tivesse parado no momento exato em que se separaram. "Dante", disse, como quem saboreia um nome antigo. "O que você quer?". Ele foi direto. "Saber por que você desapareceu, por que sumiu do mundo e resolveu ressuscitar justo agora". Ela sorriu. "Ouvi falar da sua hóspede. Bonita, por sinal. Tem um tipo de fragilidade que sempre te atraiu. Não vim para falar de Clara".
Vim para encerrar o que ficou em aberto entre nós. Letícia se inclinou na cadeira. Não ficou nada em aberto. Você apenas fugiu quando percebeu que eu via partes suas que nem você queria enxergar. E agora encontrou uma menina quebrada para salvar. É isso? Não projete em mim suas manipulações. Eu vim para dizer que meu passado com você está enterrado, que não importa mais, que não me afeta, e que, se você tentar interferir na minha vida de novo, especialmente na vida de Clara, eu não vou permitir. Letícia riu. Um riso frio, cortante. Você mudou, Dante. A dor te fez crescer. Isso é atraente. Mas não se iluda. Ela vai te deixar. Todas deixam. Porque você é intenso demais. Porque você exige demais. Porque, no fundo, ainda acha que precisa se redimir. Ela se levantou, se aproximou dele e sussurrou. E homens assim sempre acabam sozinhos. Dante saiu sem olhar para trás. Mas cada palavra dela batia em sua mente como um martelo. Ele dirigiu de volta com o coração pesado. E pela primeira vez, em semanas, não sabia se queria entrar na mansão. Quando chegou, encontrou Clara sentada na escada da varanda. O olhar perdido, mas firme. Ela tentou me ligar. Disse, sem raiva. Não atendi. Ele assentiu. E se sentou ao lado dela. Disse que você era bom demais para mim. Completou Clara. Que eu ia te abandonar. Dante fechou os olhos. Eu tenho medo, confessou. De tudo isso desmoronar. De não saber ser leve. De não merecer o que estou sentindo. Ela segurou sua mão, com força. Eu também tenho medo. Mas a diferença é que agora não estou mais fugindo. E foi assim que, mesmo com a tempestade batendo novamente à porta, eles decidiram permanecer. Não porque era fácil, mas porque era verdadeiro. Era noite quando o silêncio se rompeu de forma definitiva. A mansão, com suas janelas altas e corredores carregados de sombras, parecia mais viva do que nunca. Como se os próprios tijolos sentissem que algo estava prestes a acontecer. O ar estava mais denso, como se cada respiração carregasse um peso que nenhum dos dois queria mais carregar sozinho. Clara havia passado o dia inteiro no jardim, aparando folhas, regando flores, reorganizando caminhos, não por distração, mas por necessidade. A visita de Massi e Letícia deixara marcas invisíveis no espaço entre ela e Dante. Ele retornara com os olhos escurecidos por pensamentos que não dividia, e o peso desse silêncio se acumulava dentro de Clara como uma tempestade engarrafada prestes a estourar. E era esse o problema. Os dois se amavam em silêncio. E o silêncio, quando não é partilhado, vira ruído. Ao entardecer, Clara subiu até o mirante. Sentou-se no banco de madeira restaurado por Dante e ficou ali, vendo o céu se fechar em tons de âmbar e cinza, esperando que a noite trouxesse respostas que o dia se recusara a dar. E foi lá que ele a encontrou. Vestia a mesma camisa de linho azul que usara no dia em que contou sobre Isadora. Os olhos cansados, mas firmes. Havia algo diferente em seu semblante. Um tipo de coragem amarga. Ela disse que você vai me deixar. Foi a primeira frase que saiu de sua boca. Clara não se virou de imediato. O vento agitava seus cabelos, e ela parecia falar mais com o horizonte do que com ele. E você acredita? Eu tenho medo de acreditar, porque seria mais fácil do que admitir que te quero mais do que achei que fosse possível querer alguém de novo. Ela se levantou, virou-se e encarou-o, os olhos marejados, o peito ofegante. Eu te entendo, Dante. Juro que entendo. O medo, a culpa, a sensação de não merecer algo bom depois de tanta dor. Mas eu não sou Isadora. E você não é o homem que ela perdeu. Nós não somos aquelas pessoas. Somos duas cicatrizes aprendendo a se tocar sem abrir de novo o corte. Ele se aproximou. Um passo. 2. Parou a poucos centímetros dela. Eu não sei amar sem me perder. Talvez seja isso que me assusta tanto em você, respondeu Clara. Porque eu também não sei amar pela metade. O vento parou. O tempo parou. A mansão inteira parecia prender a respiração. E então, Dante ergueu a mão e tocou o rosto dela. Primeiro com a ponta dos dedos, depois com a palma inteira, como quem testa a realidade de um sonho. Clara fechou os olhos. E nesse instante, não havia mais dúvidas, nem fantasmas, nem vozes do passado gritando dentro deles. Havia apenas o agora.
E então aconteceu. O beijo. Não foi urgente, não foi voraz. Foi lento, profundo, cheio de silêncios e de histórias não contadas. Os lábios se encontraram como duas promessas cumpridas tarde demais. Um beijo que parecia dizer: eu sei tudo o que você sofreu, e ainda assim, te escolho. Um beijo que curava, e ao mesmo tempo, reabria tudo. Porque para curar de verdade, é preciso tocar onde dói. Dante segurava o rosto de Clara com as duas mãos, como se tivesse medo que ela desaparecesse. Ela o envolveu pelo pescoço, como quem segura o chão. Foi o tipo de beijo que não começa pela boca, mas pelos olhos, pela alma, pela dor. Quando se separaram, estavam diferentes. Clara encostou a testa na dele e sussurrou: eu não sou a sua salvação, mas talvez eu possa ser sua companhia no caminho. Ele assentiu, os olhos molhados, mas o coração leve. E eu não quero mais fugir. Não de você. Voltaram para a casa de mãos dadas. Jantaram pouco, quase em silêncio, mas dessa vez o silêncio era outro. Era um silêncio confortável, quase cúmplice. Um silêncio cheio de palavras que o corpo já tinha dito. No final da noite, Clara se levantou da mesa, pegou uma taça de vinho e, sem dizer nada, caminhou até a biblioteca. Dante a seguiu com os olhos. Minutos depois, ele a encontrou sentada na poltrona, as pernas cruzadas, o vestido claro brilhando sob a luz amarelada. Ela o olhou de forma diferente, como quem já não pedia permissão para sentir. E ele entendeu. Aproximou-se, sentou-se à sua frente. Ficaram assim por longos minutos, apenas se olhando, até que Clara quebrou o silêncio. Se eu for embora agora, você me deixaria ir? Eu te seguiria até o fim do mundo, disse Dante sem hesitar. Mas, e se eu dissesse que você não precisa me seguir, só não me empurrar? Ele sorriu. O primeiro sorriso inteiro, verdadeiro que ela viu. Então eu fico, e espero, o tempo que for. Aquela noite terminou com os dois sentados lado a lado, dividindo o mesmo livro, os dedos entrelaçados sobre a página. Mas o amor recém-nascido não existe sem suas provações. Na manhã seguinte, Clara não estava na mansão, nem no jardim, nem no mirante, nem na biblioteca. Dante procurou por toda parte. Chamou, esperou. Viu as horas passarem com o coração batendo como se fosse explodir. E então, sobre a mesa da cozinha, encontrou um bilhete. Eu preciso resolver coisas do meu passado também, mas prometo que volto. Não fuja de novo, Dante. Espere por mim. A letra era dela, mas o vazio que ficou depois de lê-la era inteiramente dele. A mansão parecia ter voltado ao estado anterior, mas agora de forma ainda mais cruel, porque dessa vez Dante sabia exatamente o que havia perdido. O silêncio que antes era confortável, quase terapêutico, agora era insuportável. Os passos ecoavam nos corredores com um vazio agressivo, e cada objeto carregava a marca da ausência. A caneca favorita de Clara ainda estava na pia. A echarpe que ela usava nas tardes frias, esquecida sobre a poltrona da biblioteca. O livro que os dois liam juntos, aberto na mesma página em que haviam parado, como se o tempo tivesse congelado para provar que o amor, se interrompido no auge, dói mais do que nunca tê-lo vivido. Dante lia o bilhete repetidamente, como quem tenta extrair novos significados de palavras que já estavam cravadas em sua alma. Eu preciso resolver coisas do meu passado também. O que isso queria dizer? De onde ela vinha? O que havia deixado para trás? Por que não contara antes? Por que agora? Mas a parte mais difícil era a última frase. Não fuja de novo, Dante. Espere por mim. Esperar. Essa palavra tinha um peso diferente para ele. Ele já havia esperado antes. Esperou por Isadora. Esperou por um perdão que nunca veio. Por uma paz que nunca chegou. E agora, quando o amor finalmente reaparecia em sua vida, ele era posto à prova. Novamente. Só que havia uma diferença agora. Ele não era mais o mesmo homem. Nos primeiros dias, Dante tentou seguir a rotina. Acordava cedo. Fazia café para dois. Sentava-se na biblioteca com 2 livros. Andava pelo jardim olhando para o portão com a frequência de quem não queria admitir que estava contando os segundos. Mas ela não voltou. Na vila, ninguém sabia dela. Ninguém a vira partir. Nenhuma notícia. Nenhuma pista. Era como se Clara tivesse evaporado.
e isso o corroía por dentro. Jonas, o velho caseiro, notou a mudança imediata. "O senhor vai deixar essa moça ir embora assim?" Ela pediu que eu esperasse. Esperar não é só ficar parado, Dante. Às vezes, é ir atrás. É não deixar que alguém que te salvou afunde sozinha. Dante não respondeu, mas aquelas palavras ficaram vibrando em sua mente. No quarto de Clara, tudo permanecia como ela deixara. Sobre a escrivaninha, entre alguns papéis soltos e livros empilhados, ele encontrou um objeto que não havia notado antes. Uma foto, antiga, amarelada. 2 meninas gêmeas, sorrindo. De costas, uma dedicatória apagada. Sempre juntas, Ana em Clara. O passado dela, a irmã desaparecida. Foi quando entendeu. Clara havia voltado para buscar um pedaço dela que ainda estava perdido. E ele não podia deixá-la fazer isso sozinha. Na manhã seguinte, Dante colocou uma muda de roupas em uma bolsa de couro. Pegou as chaves do carro antigo que não usava há anos e desceu a colina. O motor rugiu, como se despertasse de um sono profundo. O portão da mansão se abriu lentamente e, pela primeira vez em 15 anos, ele cruzou a linha invisível entre o exílio e o mundo. Foi até a cidade. Visitou os poucos lugares onde ela havia ido. Padarias, pequenas lojas, a pousada onde passara os primeiros dias antes da tempestade. Conversou com pessoas. Mostrou a foto. Descobriu fragmentos. Uma balconista disse que Clara havia comprado passagens para uma cidade no interior, distante, quase esquecida no mapa. Disse que precisava encontrar um velho casarão, que era o lugar onde tudo começou. Contou a mulher com um olhar vago. Dante não hesitou. Pegou a estrada. A viagem foi longa, melancólica. O rádio em silêncio. A paisagem passando pelos vidros como lembranças que se repetem. Florestas, campos, vilarejos. A cada quilômetro, mais perto dela, mais longe do medo. Ao entardecer, chegou à cidade. Pequena, quase parada no tempo. Casas com varandas de madeira, ruas de paralelepípedo e uma praça central onde o tempo parecia dormir à sombra das árvores. Perguntou por Clara, mostrou a foto. E uma senhora, com um olhar gentil, disse: "A moça dos olhos tristes? Ela passou aqui ontem. Disse que precisava ver o antigo casarão dos Figueiredo. Fica na Estrada Velha. Mas eu não iria lá à noite, moço. Aquilo é só ruína e assombro." Mas Dante foi, porque não era mais o homem que fugia das ruínas. Era o homem que queria reconstruí-las. A estrada era de terra, estreita. O sol já começava a se esconder atrás das montanhas quando ele viu a estrutura no alto do morro. Um casarão decadente, invadido pelo mato, cercado por árvores tortas como braços secos. A aura do lugar era pesada, como se o tempo tivesse parado ali por algum motivo que ninguém ousava nomear. E no meio da escada de pedra, sentada, com os joelhos encostados ao peito, estava Clara, sozinha, imóvel, com o olhar perdido. Dante parou o carro, saiu devagar, subiu os degraus com passos suaves. Quando ela o ouviu, virou-se com olhos arregalados. Não de surpresa, mas de medo. "O que você está fazendo aqui? O que você me pediu, esperando?" Só que não parado. Ela se levantou, tremendo levemente. "Eu precisava vir. Aqui foi onde tudo começou. Onde eu e Ana brincávamos. Onde ela sumiu. Eu achei que, se voltasse, talvez lembrasse de algo. Talvez fizesse as pazes com o passado." E fez. "Não. Mas agora, acho que não preciso mais entender. Só preciso seguir." Ele se aproximou e pela primeira vez viu Clara com lágrimas. Não de dor, mas de libertação. "Então, podemos seguir juntos?" Ela hesitou por um segundo. Depois, assentiu. "Sim, podemos." E foi ali, diante das ruínas do passado de Clara, que os dois se abraçaram com a força de quem sabia que o amor verdadeiro não é feito só de paixão, mas de presença, de escolha, de reconstrução. E naquele abraço, mesmo sem palavras, Dante soube. O lar dele nunca foi a mansão, sempre foi ela. O céu parecia prenunciar algo desde as primeiras horas da manhã. Enquanto Dante e Clara desciam a colina que levava do casarão abandonado de sua infância até a pequena vila, nuvens escuras dançavam no horizonte, pesadas, inquietas, como se refletissem exatamente aquilo que se passava dentro de cada um deles.
o peso daquilo que ficou por dizer e o desejo urgente de não deixar mais nada preso entre os dentes. Eles não se falaram muito durante o trajeto de volta. Caminhavam lado a lado, os dedos eventualmente se tocando, mas sem se entrelaçarem. O silêncio entre eles não era vazio, era denso, carregado de memórias recentes, de imagens que voltavam como relâmpagos em câmera lenta. O bilhete, a ausência, o medo de não ser suficiente, a coragem de voltar. Clara estava diferente, mais leve, ainda que cansada. Os olhos, que antes carregavam a opacidade de uma mulher em fuga, agora traziam algo raro. A dignidade de quem enfrentou seus fantasmas e escolheu permanecer inteira, mesmo ferida. Já Dante não era mais o homem enclausurado da mansão. O isolamento, que por anos fora sua prisão e escudo, agora parecia pequeno demais para tudo o que ele carregava dentro do peito. Algo novo havia nascido, não apenas por causa de Clara, mas por causa da escolha que ele fez por ela. Pela primeira vez, ele escolheu ficar por amor, e não por culpa. Quando chegaram à cidade, a chuva finalmente caiu. Primeiro tímida, como uma reverência. Depois, intensa, como um batismo. Pessoas correram para debaixo de toldos e marquises. Carros diminuíram a velocidade. As árvores se curvaram ao vento. Mas eles permaneceram onde estavam. No meio da praça central da vila, sob a chuva que lavava as ruas de paralelepípedo, Clara parou. Virou-se para Dante, com os cabelos já grudando no rosto, as roupas ensopadas, os olhos em brasa. Você esperou por mim? Dante, ofegante de emoção contida, assentiu. A voz falhou ao tentar responder, mas ele não precisou. Então me responde outra coisa, disse Clara, aproximando-se dele até que seus rostos quase se tocassem. Você ainda tem medo? Dante respirou fundo, os olhos nos dela, as mãos trêmulas, mas firmes. Sim, tenho, mas agora tenho mais medo de não viver com você. Clara sorriu, e então, com a chuva martelando seus corpos como se o céu inteiro assistisse àquela cena, ela o beijou. Um beijo sem ensaio, sem contenção. Um beijo de retorno, de recomeço, de consagração. Dessa vez, não havia culpa, nem dúvida, nem o passado entre eles. Havia apenas duas almas inteiras que, mesmo quebradas, decidiram se reconhecer. As pessoas que assistiam da calçada não ousaram interromper. Era como assistir a algo sagrado. Um homem de terno escuro sorriu por trás de uma vitrine. Uma senhora apertou a mão do marido emocionada. Uma criança com os olhos arregalados perguntou baixinho: eles são de verdade? E sim, eram. Dante e Clara eram reais. Como as dores que viveram, como o amor que escolheram, como a chuva que os banhava naquele instante, purificando cada escolha, cada medo, cada ausência. Naquela mesma noite, voltaram juntos para a mansão. A estrada de volta parecia diferente. Os buracos já não incomodavam. As curvas pareciam mais suaves. O portão de ferro, que por anos simbolizara a clausura, agora parecia abrir-se como um convite. Ao entrarem, foram direto para o salão principal. Dante acendeu todas as luzes. Clara retirou os panos dos móveis, um a um. Era como se estivessem retirando os lençóis do luto. A casa, há tanto tempo adormecida, despertava com cada gesto dos dois. Na biblioteca, Dante acendeu a lareira. Clara espalhou os livros pela mesa central. No jardim de inverno, juntos plantaram novas flores. E na sala de música, Dante limpou o piano. Passou os dedos pelas teclas com reverência. Depois, sentou-se. Clara se aproximou e, de olhos fechados, ouviu a melodia que brotava das mãos dele. Dessa vez, era uma música nova. Não mais de saudade, mas de esperança, de futuro. Quando a melodia terminou, Dante se virou e, com os olhos marejados, sussurrou: essa é sua. Ninguém mais vai tocar nela. Clara não respondeu com palavras. Apenas caminhou até ele, sentou-se em seu colo e repousou a cabeça em seu ombro. O piano, ainda vibrando, parecia ecoar o som exato daquilo que finalmente nascia entre eles. Um amor construído a partir do escombro, mais forte como pedra antiga. E lá fora, a chuva seguia caindo, agora mansa, agora em paz. A mansão, por anos coberta por camadas de poeira,
silêncio e abandono, finalmente havia se rendido. Como se reconhecesse que o tempo da espera havia acabado. Cada cômodo, antes prisioneiro de memórias congeladas, agora pulsava com o sopro delicado do recomeço. E no centro de tudo, entre o passado que doía e o futuro que assustava, estavam Clara e Dante, reconstruindo a própria história com as mãos sujas de terra, mas o coração limpo de medo. Não foi fácil. E eles sabiam que nunca seria. Amar não é apagar cicatrizes. É aprendê-las, nomeá-las e, principalmente, aceitá-las. E ali, entre corredores renascidos, cortinas lavadas, vasos floridos e uma música que agora se permitia ecoar livremente, Dante e Clara aprendiam dia após dia a amar não apesar da dor, mas por causa dela. A primeira grande mudança foi o salão principal. Durante 15 anos, ele fora trancado. As janelas vedadas, os lustres cobertos, o piano emudecido, os retratos velhos escondidos sob tecidos grossos. Foi Clara quem sugeriu. Por que não abrir? Por que não deixar a luz entrar? Dante hesitou. Ali estavam as lembranças mais pesadas. Os bailes que não aconteceram. As danças que pararam no meio. As promessas que nunca foram cumpridas. Mas ela insistiu. E um domingo à tarde, enquanto o sol banhava a casa com seus braços dourados, os dois empurraram as portas juntos. O ar que escapou do salão tinha cheiro de história, de luto, mas também de liberdade. As janelas foram abertas, as cortinas lavadas, os candelabros acesos, e no centro do salão, Clara estendeu um tapete, trouxe flores, colocou um vinil antigo para tocar e, sem dizer uma palavra, estendeu a mão para Dante. Me concede essa dança? Ele riu, tímido, mas aceitou. E ali, sob a luz morna do entardecer, eles dançaram, sem passos exatos, sem ensaio, apenas dois corações batendo no mesmo compasso. E naquele giro lento, entre lembranças e promessas, Clara sussurrou algo no ouvido de Dante. Você finalmente voltou para casa. Ele parou, olhou para ela com os olhos cheios de algo que não se via todos os dias. Algo raro, algo absoluto. Não, Clara, você é a casa. A frase ficou no ar, como a última nota de uma canção que a gente não quer que acabe. E foi nesse momento que Dante entendeu algo que demorou uma vida inteira para ser compreendido. Ele nunca havia perdido Isadora, ou Letícia, ou o futuro brilhante que imaginara. O que ele perdera todos esses anos fora a si mesmo. E agora, ao lado de Clara, ele se encontrava de novo. Nas semanas seguintes, a mansão passou por uma metamorfose. Os velhos retratos foram reorganizados. Novas molduras apareceram. Algumas com fotos dos dois, rindo na varanda, lendo no jardim, tocando piano sob a chuva. Os livros da biblioteca passaram a ser lidos em voz alta, com Clara sentada no tapete, os pés descalços e o olhar fixo nas palavras. As flores voltaram a crescer. Os corredores deixaram de ranger. E o relógio antigo da sala, aquele mesmo que havia parado no dia em que Isadora partiu, voltou a funcionar. Foi Jonas, o fiel caseiro, quem fez questão de reparar o mecanismo. A casa precisava de vida para voltar a marcar o tempo. E agora ela tinha. Clara passou a receber visitas, mulheres da vila que traziam mudas de plantas, receitas, curiosidades. Crianças corriam pelos jardins. Uma professora local pediu para realizar saraus de poesia no salão. E Dante, antes um mito, agora era apenas um homem, feliz. E isso bastava. Certa noite, depois de um jantar simples e vinho quente, Clara estava sentada na escadaria da varanda, olhando o céu. Dante se aproximou por trás e envolveu seus ombros. Em que está pensando? Em tudo. Em como a dor me trouxe até aqui. Em como, se eu não tivesse fugido, talvez nunca tivesse te encontrado. E em como o amor, quando chega de verdade, não nos salva. Ele nos revela. Ela sorriu. Um sorriso pleno, sereno. O que você vê quando olha para mim, Dante? Ele pensou por um instante. Um milagre que decidiu ficar. Naquela noite, dormiram juntos no antigo quarto principal. Aquele que estivera fechado por tantos anos. Não como substituição de memórias, mas como nova camada de significado. Pela primeira vez, a cama não era feita de luto, mas de promessa. Dias depois, Dante organizou um jantar íntimo no salão. Candelabros,
música ao fundo, pratos preparados por ele mesmo. Clara desceu as escadas com um vestido azul claro, o mesmo tom que vestia na noite em que o beijou pela primeira vez. Quando entrou no salão, ele a esperava de pé, ao lado do piano. "O que é isso?" ela perguntou. "Nosso novo começo." E então ajoelhou-se diante dela. Tirou do bolso uma pequena caixinha de madeira. "Não te peço um sim agora, te peço só uma coisa. Continue aqui amanhã." Ela ajoelhou-se junto dele, pegou sua mão. "Eu já escolhi ficar, agora e sempre." E quando se beijaram, sob as luzes quentes do salão, entre as paredes que testemunharam dor, saudade e silêncio, algo foi selado. Não apenas entre eles, mas dentro de cada parte daquela história. O amor vencera, não por ser perfeito, mas por ser verdadeiro e por ter sido escolhido todos os dias, mesmo quando parecia mais fácil fugir. Se essa história tocou seu coração, se em algum momento você se viu em Clara, em Dante, ou nas dores silenciosas que ambos carregaram, então não guarde isso só para você. Deixe o seu like, não por obrigação, mas porque cada gesto de carinho aqui ajuda a manter viva essa comunidade de almas sensíveis. Escreva nos comentários. O que mais te emocionou? Você já viveu um amor assim, com cicatrizes e reconstrução? Sua história também pode inspirar alguém que esteja precisando acreditar de novo. Se inscreva no canal para acompanhar outras histórias como essa, onde o amor não é perfeito, mas é verdadeiro. Ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada que estamos construindo juntos. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Pode ser que, assim como Dante e Clara, essa pessoa também esteja esperando uma chance de recomeçar. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é de um abraço no tempo certo e de uma história que nos lembre que o amor ainda vale a pena.